Paz do Senhor, amados. Graças a Deus, sobrou um tempinho aí de uns 50 minutos para me falar. Meu nome é Ari Osvaldo, quem me conhece aí? Não, estou pouco famoso aqui, né? Mas... Meu nome é Ari Osvaldo, mas alguns me chamam de Ronaldo. Ronaldo. Ari Osvaldo é o meu nome de batismo e Ronaldo é meu nome artístico. Então, os mais íntimos chamam de Ronaldo, né? Até alguém perguntou assim, pastor, por que esses dois nomes? Porque a minha mãe teve só 16 filhos. Minha mãe ficou 22 anos tendo filhos, sem parar. Pá. Era um atrás do outro. Então, nasceu um irmão meu chamado Ronaldo, e logo que eu nasci, ele morreu. Era um atrás do outro. Eu sou de 53, embora pareça de 63, por causa da tinta do cabelo. E ele nasceu em 52. Então, quando ele morreu, aí disseram assim, vamos chamar esse menino aqui de Ronaldo também, para não sentir falta do que morreu. Aí começaram, Ronaldo. Pegou o nome, né? Mas quando foi na hora de batizar, a minha avó falou assim, não batiza como Ronaldo, que o menino morre também. Aí batizaram com Maria Osvaldo. Aí até hoje não sei o que é pior, ter morrido ou ter o nome Ari Osvaldo. Porque pelo amor de Deus, isso não é nome, pelo amor de Deus. Eu fico feliz que eu já conheci Ari Osvaldo, me dá uma alegria esse nome. Já consegui ouvir Ari Osvaldo, me dá alegria também. E hoje eu acordei cedo, por volta das 5h30, e depois eu abri o telefone lá e tinha uma reportagem, e eu vi que tem um senador no Brasil que chama Oriovisto. Isso me deu uma alegria tão profunda, mais irmão. Eu vim pulando no pé só de alegria, porque, pelo amor de Deus, isso não é nome. Bom estar aqui com os irmãos, fiquei feliz de ver o Drummond. Cadê o Drummond? Já foi arrebatado? Não, está lá. Irmão Ronaldo Drummond, esse é meu amigo de muitos anos. Quando ele se converteu, a primeira igreja que ele deu testemunho foi na minha. Foi um arraso o testemunho dele. De bom, né, Drummond? De bom. E eu conheci ele na época da conversão dele. Muito bom revê-lo. Muito bom mesmo. Deus abençoe, Ronaldo. E é bom demais estar aqui com os irmãos. Eu quero ler uma palavra rápida com os irmãos. Mateus capítulo 9. Vamos ler de pé essa palavra aí, Mateus 9. Mateus 9, versos 20. É um texto muito conhecido dos irmãos. E diz, e eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando-se por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo, se eu tão somente tocar a sua veste, eu ficarei sã. E Jesus, voltando-se, vendo, disse, ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente ela ficou sã. Obrigado, Pai, pela sua palavra, e pedimos que o Espírito Santo possa nos trazer uma revelação nova para a nossa vida nesta manhã ainda. Abençoa os teus servos que estão aqui. Toma cativo a mente e o coração de cada um de nós. E que o Espírito Santo possa estar no controle absoluto de tudo. Repreende do nosso meio toda obra contrária, todo espírito contrário. Coloca anjos guerreiros em volta deste prédio, nos guardando de toda interferência do mal. E que o Senhor possa falar aos nossos corações. Oramos e te pedimos no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Hoje eu quero falar com vocês a respeito do pastor e o fluxo de sangue. Antes que eu perca vocês, e que pode dizer assim, esse pastor vem falar aqui que o pastor tem fluxo de sangue. Antes que eu perca, eu quero dizer para vocês o que representava o fluxo de sangue na vida daquela mulher. E eu quero falar a respeito do que representava o fluxo de sangue. O que representava o fluxo de sangue na vida daquela mulher? O fluxo de sangue representava aquilo que a desqualificava do ponto de vista religioso, mas não a desqualificava do ponto de vista moral.
Aquilo que a desqualificava do ponto de vista dos religiosos, mas não a desqualificava do ponto de vista de Jesus. Que eu acho que a maioria das nossas sangrias, a maioria daquilo que nos faz sangrar como pastores, eles trafegam por esse caminho. São coisas que nos desqualificam do ponto de vista religioso. Os religiosos nos desclassificam, a denominação nos desclassifica, os invejosos nos desclassifica, os menos crentes nos desclassifica, e por aí vamos sendo desclassificados por esta visão religiosa. Mas não somos desqualificados do ponto de vista de Jesus, do ponto de vista da nossa moral, da nossa integridade. E muitos de nós estamos sangrando. E quantos de nós estamos sangrando por causa deste adoecimento, desta enfermidade, que nos entristece porque nos desqualifica, amados irmãos. Mas eu quero lembrar aos irmãos que pode até mesmo nos desqualificar do ponto de vista religioso, denominacional, do ponto de vista da sociedade religiosa, mas ainda continuamos qualificados diante do Senhor. E é sobre isso que eu queria compartilhar rapidamente com os irmãos. Quando eu penso na história dessa mulher, e não tem como não ver semelhanças nela, que são próprias da nossa vida pastoral. Eu já estou pastoreando, tem 43 anos. Então eu entendo quase tudo de pastoreio. Eu entendo quase tudo dessas questões que envolvem a nossa vida pastoral. Então, quando eu vejo a história, quando eu leio a história desta mulher, quando eu ouço a respeito da história desta mulher, eu vejo semelhanças que são profundas entre nossa vida pastoral, nossa vida como pastor, e a vida daquela mulher quando enfrentava os seus problemas de saúde. E é sobre isso que eu quero rapidamente, me permita fazer uma pequena analogia da nossa vida pastoral, baseado e fundamentado na vida desta mulher. Primeira semelhança que eu encontro, eu quero ser rápido, que eu sei que o tempo é curto. Primeiro, essa mulher era solitária, mesmo estando em meio a uma multidão. Estava rodeada de uma multidão enorme, mas ela estava só. A nossa vida pastoral é mais ou menos assim. Pastor é alguém que vive só no meio da multidão. Pastor é alguém que vive só, mesmo rodeado de centenas, milhares de pessoas. Somos um ser solitário. E por que isso acontece na nossa vida, amados? Primeiro, amados irmãos, porque a nossa seleção de amigos ela é muito pequena. Aquela mulher, com certeza, ela deveria ter algum tipo de amigo, mas se tinha, não estava com ela no momento da sua luta, da sua busca. Alguns de nós até temos alguns amigos, mas eles não se apresentam no momento da nossa luta. No momento da nossa busca, eles não estão lá. Aquela mulher não tinha absolutamente ninguém com ela naquele dia em que ela tentava vazar aquela multidão para tocar em Jesus. Nós, pastores, somos homens de poucos amigos. E quando eu digo amigos, eu falo daquelas pessoas que você pode abrir o coração, falar com ele a respeito das suas enfermidades, falar com ele a respeito da sua sangria, do que faz você sangrar pelas madrugadas, do que faz você sangrar quando você está só, de que faz você sangrar de uma dor que ninguém participa dela. Quantos de nós temos alguém que você pode sentar, abrir o coração e falar da sua nudez? Quantos de nós? Naquele livro, O Pastor Pentecostal, tem a história de um pastor que diz que todos os meses ele viajava mais de 100 quilômetros para ir numa outra cidade, até que alguém indagou a respeito desta viagem. Ficou curioso e perguntou: pastor, o que o senhor faz todos os meses que o senhor viaja aí 100 quilômetros? Ele disse: eu frequento uma igreja católica, uma vez por mês eu vou lá. Fazer o quê? Ele falou: vou me confessar.
E alguém perguntou para ele assim, e o rapaz perguntou para ele, ou a pessoa, mas como o senhor, um pastor, sai da sua igreja e viaja centenas de quilômetros para ir se confessar com o padre? Por que isso? Ele falou, porque lá há privacidade. Porque lá eles não expõem a nossa vida. Porque lá eles não vão falar da minha sangria. Porque lá eles não vão falar da minha hemorragia. Conta até a história daqueles 3 pastores que subiram para orar na vigília. E todos os 3 fervorosamente ali tomados. Um falou, amado, eu quero pedir oração a vocês essa noite. Porque eu tenho um problema sério. Qual é o seu problema? Mulher, não posso ver mulher que me dá um fruviamento. Vai me dando aquele fruviamento. E eu fico quando eu vejo, não posso ver mulher. É o meu problema. A minha sangria é esta. E o outro falou, e a minha sangria é que eu não posso mexer com dinheiro. Botou dinheiro na minha mão, ele some. Eu sou igual o mágico. Ele some na hora. Não posso administrar, não posso pegar. Tomo emprestado, não pago. Eu tenho um problema sério. E o terceiro falou, eu quero que vocês orem também por mim. Que o meu problema é que eu não guardo nada que eu ouço. Qual é a sua sangria? O que faz você sangrar? E que você não tem ninguém para compartilhar a respeito. O que é que faz você sangrar, mas você não tem um amigo para compartilhar? Eu estava ouvindo o pastor Joel Gomes falando a respeito de uma coisa. Ele disse, todo pastor deveria ser como Moisés, teria que ter 3 amigos. Ele falou, 3 pessoas que são indispensáveis na vida de um pastor, e a maioria de nós não tem. Ele disse, Moisés tinha 3 amigos. Primeiro ele tinha Arão, o sacerdote. Todo pastor deve ter um sacerdote na sua vida. Não temos sacerdote na nossa vida. Não prestamos conta para ninguém. Não temos com quem falar das nossas falhas espirituais. Não temos com quem abrir o coração e falar das nossas quedas. Não temos com quem compartilhar as nossas necessidades teológicas. Não temos ninguém com quem compartilhar isso. Eu viajo às vezes 1 hora, 1h30 para vir conversar com alguém aqui no estado de Massachusetts, que é alguém que eu sento, confio, choro com ele, abro o coração com ele. Mas quantos de nós tem um só que possa ser sacerdote na nossa vida? E alguns de nós nem queremos o sacerdote, temos medo dele tomar o nosso lugar. Ele tinha um sacerdote. Segunda coisa, ele tinha Josué, um guerreiro. Pastor tem que ter companheiros para guerrear as suas guerras, para dividir com eles as suas guerras. Diz a Bíblia que na tenda da revelação, quando Moisés saía da tenda da revelação, Josué entrava e ficava na guerra por ele. Quantos de nós temos guerreiros que guerreiam por nós, que oram por nós? E terceiro, ele tinha quando a mão dele cansava, levantava a sua mão. Pastor precisa ter amigos que possam levantar a sua mão no momento do desânimo, no momento da dor, do choro, do cansaço. Nós temos que ter alguém para levantar as nossas mãos. Não somos super-homens. Às vezes eu não consigo entender alguns pastores que eu cumprimento. E aí, ele é só vitória. Eu falei, é só com você isso, querido. Você deve ser o extraterrestre. Ah, é só vitória, aleluia, glória, é nada. Vai ver a oração dele pela madrugada. Assiste a oração dele pela madrugada. Lá em Vitória eu estava trabalhando numa missão, e às 7 da manhã nós tínhamos oração com os missionários. Todas as 7 da manhã a gente estava lá. E eu estava fazendo uma casinha lá para me morar. Eu tinha comprado uma casa torta, aquela casinha da música, uma casa torta, um amigo torto, era tudo torto lá. Era tudo torto. E então eu estou tentando acertar e eu remendando e compro um saco de cimento e dá um cheque voando daqui, outro para aqui, cheque voando para tudo quanto é lado. E então eu ia para a reunião de oração e ficava, oh Deus abençoa, cobre o cheque do cimento, cobre o cheque da ferragem, Senhor, da telha já está caindo hoje, Pai amado faz isso. Então quando foi um dia eu senti falta de uma menina lá, eu disse, a fulana de tal, e a missionária Mó lá do grupo disse, ela falou que não vem mais. Eu falei, por quê? Ela disse, não aguento mais aquele pastor endividado na nossa oração.
conhecer esses pastores que é só vitória, vá ouvir a oração dele de madrugada. Porque você vai ouvir quantas sangrias ele tem na vida. Quantas hemorragias. Quantas hemorragias nós temos na nossa vida. Que não temos com quem compartilhar. É triste um homem que a única pessoa que ele tem para compartilhar as suas lutas é Jesus. É muito triste. É muito triste. Você viver nessa dependência, só Jesus, não tenho ninguém com quem chorar, colocar a minha cabeça no ombro. Isso é uma tragédia na nossa vida ministerial. Homens solitários. E alguns de nós não podemos compartilhar, a maioria não pode compartilhar as lutas com a sua família. Aquela mulher não poderia compartilhar as suas lutas com a sua família, senão certamente eles se afastariam dela por causa da sua imundície. Uma judia que sangrava não poderia ter contato com ninguém. Então ela não podia compartilhar com a sua família. Quantos de nós podemos compartilhar das nossas sangrias com a família? Quantos filhos de pastores no mundo por causa da sangria dos seus pais? Quantas mulheres de pastores que desistiram do ministério por causa da sangria do marido? Quantas? Não podemos compartilhar. Para ela você tem que olhar, só vitória. Aleluia, querida, só vitória. E ela vê você não funcionar para absolutamente nada dentro de casa. Segunda coisa que eu vejo nessa mulher, que eu vejo também na nossa vida pastoral, é que ela lutava sozinha na busca de alguém que pudesse ajudá-la em suas enfermidades. A nossa luta é solitária. Eu fico me perguntando, amados irmãos, quantos de nós, não estou falando de você que está aqui presente, talvez não tenha esse problema, mas quantos de nós pastores que estamos trabalhando quando deveríamos estar sendo tratados? Quantos que deveriam estar sendo tratados? Quantos de nós pastores estamos pregando cura enquanto estamos enfermos, cheios de sangrias? Quantos de nós, amados irmãos, estamos pregando sobre vitória enquanto estamos vivendo por momentos profundos de fracasso? Quantos? É vitória, a vitória é nossa. Mas quando desce do púlpito, começa a lembrar dos fracassos que estamos vivendo. E eu estou falando de mim, estou falando de você. Quantos de nós, amados irmãos, estamos vivendo isso? E sabe por que tudo isso ocorre? Deixa eu trazer você de volta. Isso não ocorre porque a nossa vida é um embuste, é uma fraude, não é isso. Isso ocorre porque somos solitários. Isso ocorre porque não temos ninguém para falar a respeito das nossas lutas, nossas sangrias. Não encontramos ninguém que nos ajude na busca da nossa cura. Tito reclamou com o apóstolo Paulo a respeito dos problemas que ele enfrentava em Creta. Mas ele reclamou com Paulo porque ele tinha Paulo para reclamar. Quantos de nós temos um Paulo para reclamar? Quantos de nós temos um Paulo para sentar com ele, abrir o coração, falar a respeito das nossas sangrias? Quantos? E a terceira coisa que eu vejo nesta mulher, amados irmãos, e isso aqui eu acho que é a característica mais forte, mais séria que eu encontro nessa mulher e que eu encontro nas nossas vidas. É que ela tinha uma expectativa de que a busca pela cura traria mais danos para ela do que a enfermidade em si. E quando ela pesava entre uma coisa e a outra, ela dizia, ainda é melhor ser doente. Alguns de nós estamos vivendo esse dilema. Pesamos as nossas sangrias e concluímos que é melhor conviver com elas do que buscar cura para elas. Porque entendemos que a busca da cura vai nos trazer mais danos.
Olha que vida miserável, amados irmãos, alguns temos. Quando eu buscar pela minha cura, eu entender que isso vai ser muito pior do que ser doente. Vai ser muito mais doloroso, mais vergonhoso, mais vexaminoso. Era isso que acontecia com a mulher, ela não podia abrir, ela não podia gritar, olha, eu tenho uma hemorragia, porque aquela mesma multidão que ela estava infiltrada entre ela ia se espalhar. Ia abrir um vácuo ali em torno dela, porque ninguém queria tocar nela. Alguns de nós tememos exatamente isto. Não falamos a respeito das nossas enfermidades, não falamos a respeito da nossa sangria, porque os danos serão maiores do que a enfermidade em si. A expectativa da cura traz esse entendimento, porque a sua enfermidade, a enfermidade daquela mulher, uma vez exposta, ia desqualificá-la do ponto de vista dos religiosos, ia desqualificá-la do ponto de vista da sociedade em que ela vivia. Ela iria ser execrada. Execrada. Quantos pastores conhecemos que estão execrados? Ninguém quer tocar nele, ninguém quer andar com ele, ninguém quer falar com ele. Se chegarmos no restaurante, ele chegar, você se levanta. Por causa de quê? Por causa da enfermidade que ele tem. E deixa eu trazer e lembrar para os irmãos de novo. Uma enfermidade que o desqualifica do ponto de vista religioso, da denominação. Mas não o desqualifica diante do Senhor, nem o desqualifica do ponto de vista moral. Homens de vida ilibada, homens de vida santa, homens de vida comprometida com Deus, mas são execrados no meio da igreja, da religião, da denominação onde ele vive. Não falem com ele, não vá na igreja dele, não leve ele na sua igreja, não coma com ele. Olhe no Bina lá do telefone. Bina do tempo dos antigos. Olhe no Bina do telefone. Se for ele, não atenda. Que desgraça é essa? Muitos de nós, pastores, estamos vivendo este mesmo conflito, amados irmãos. Tememos mais os danos da cura do que a enfermidade em si. Optamos, é melhor sermos doentes. É menos danoso. Pelo menos vamos levando a vida. Tememos mais os danos do que os danos do tratamento do que a doença em si. E desta maneira continuamos sangrando. Continuamos morrendo lentamente, e conosco morre a família, conosco morre o ministério, conosco morre as pessoas à nossa volta, conosco vai morrendo as nossas ovelhas, e nós vamos fracassando, morrendo, e arrastando conosco todas essas pessoas, porque estamos morrendo de medo da cura. Aquela mulher, graças a Deus, ela acreditava que se tão somente tocasse na orla do vestido de Jesus, se tão somente tocasse, ela seria curada. Ela entendeu, amados irmãos, ela tinha entendido claramente que sua enfermidade a desqualificava só do ponto religioso. Mas ela dizia, mas ela não me desqualifica do ponto de vista de Cristo, eu posso tocar nele. A sua enfermidade e a minha não nos desqualifica do ponto de vista de Jesus. Você pode tocar na orla dele agora. Você pode tocar na orla dele à noite, de madrugada, quando acordar, quando levantar. Você tem uma esperança, eu tenho uma esperança e você tem, para nos ver livre da nossa sangria. É só tocar na orla dele. É só atropelar esta multidão que tenta nos impedir, que tenta nos assombrar com a vergonha, com o vexame. Muitos de nós estamos vivendo esse mesmo dilema, porque ainda não entendemos isso, amados irmãos.
Não deixe que as enfermidades que desqualificam você do ponto de vista religioso acabe com a sua vida. Acabe com a sua vida ministerial, acabe com a sua família, acabe com a sua igreja, acabe com o seu ministério. Não deixe, não permita. Coloque os seus olhos em Cristo Jesus. Coloque. Indo para o encerramento. Às vezes eu fico me perguntando, pastor, o que é que nos desqualifica do ponto de vista religioso, mas não nos desqualifica do ponto de vista moral? Não nos desqualifica do ponto de vista de Deus. Eu fiquei pensando que alguns problemas que nós temos e isso faz com que nos sintamos, ou isso vai nos desqualificar, com certeza. Depressões. Tem aquela ideia daqueles crentes aí, religiosos e altamente fervorosos. Depressão é coisa do inimigo, aleluia. Eu estou sabendo que o pastor Constantino está depressivo. Isso é pecado na vida dele, irmão. Isso é falta de Deus. Porque depressão não é coisa de crente, isso é coisa do outro. Quantos amigos nossos pastores estão morrendo de depressão enquanto nós estamos execrando eles? Enquanto não nos movemos para visitá-lo. Quantos amigos nossos, colegas nossos, suicidaram, tiraram a sua própria vida por causa desse ministério glorioso que deveria trazer vida, está trazendo morte para alguns de nós por causa das nossas sangrias, que não tem cura, que não buscamos a cura por vergonha. A maioria de nós não quer que ouça que somos depressivos. Eu sou depressivo. Às vezes as pessoas, não é possível que eu tenho sérios problemas de depressão. Apesar de toda essa alegria minha, essa alegria do nordestino, que não nos deixa para baixo. Mas quando ela vem, bate na porta, eu sinto aquela coisa, ela chegando. Eu pego o telefone, já ligo para alguém, vamos tomar café, pelo amor de Deus. É por isso, liga para mim, tem misericórdia. Tem uma época que eu engordei tanto, era a época que eu estava muito depressivo, comia muito, tomava muito café. Corria, vou atrás de alguém, amados irmãos, saia da toca. Saia da toca. Mostre a sua sangria para alguém. Depressão, amados irmãos, medos. Você não é super-homem. Diga para a sua igreja que você tem medo como ele. Eu, por exemplo, eu tenho muito medo de rato. Eu não queria falar nisso na frente desse casalzinho de pastores, que são dois fofoqueiros. Esses dois, a Elia e o Sérgio. Trabalham lá comigo. Mas o pessoal, quando aparece rato lá na igreja, chama o pastor Ari Osvaldo para ele correr do rato. Eu tenho medo de rato, acabou. Não, o pastor tem que ser super. Não, rato pode mandar em nome de Jesus, eu piso, aleluia, glória a Deus. Eu enfrento o leão, eu enfrento isso, enfrenta nada. Todos nós temos medo, amados irmãos, todos nós temos medo. A maioria de nós tem medo de perder a igreja. Tem medo de perder as ovelhas, tem medo de perder a sua posição na sua denominação, tem medo de lhe tirarem o seu salário, tem medo de perder a sua fonte de sustento. Todos nós temos medos. Mas aleluia, aleluia, medo não é coisa de Deus, aleluia. Eu não tenho medo, aleluia, glória, estou aqui para enfrentar tudo, aleluia, glória. Está nada. Na escuridão, no silêncio da madrugada, é um frouxo. No silêncio da madrugada é que você vê a valentia dele. Tem medo, fale de seus medos. Temos vergonha do medo, amados irmãos. Alguns, amados irmãos, têm a enfermidade da perda da visão ministerial. Já não tem a mesma visão. Caiu a visão. Não produz mais. Pergunta para ele o que fazer, ele não sabe mais o que fazer. Diga para as pessoas, eu não sei mais o que fazer. Estou perdido.
Perdi a visão. Não, perdi não, aleluia, estou firme aqui no Senhor, os meus olhos estão no Senhor, glória a Deus. Está nada. Está nada, ficamos escondendo as nossas enfermidades, amados irmãos. Quantos pastores que eu conheço que perderam absolutamente toda a visão do reino? Estão na frente da igreja, doentes, amados irmãos, sangrando, não abrem mão por causa do sustento. E eu digo isso, eu sou pastor de tempo integral. Eu sou de tempo integral. E quando eu penso, se eu sair dessa igreja, como é que vai ser o meu sustento? Temos medo da necessidade bater a nossa porta, da fome bater a nossa porta, de não ter dinheiro para gasolina, para comer, para alimentar a esposa, de não termos dinheiro para trocar de carro, de não termos dinheiro para pagar o aluguel. Temos medo. E alguns de nós perdem a visão por causa disso. É tempo de falar a respeito das nossas sangrias. É tempo. Amados irmãos, alguns de nós estamos aí fracassados no ministério. Alguns de nós temos fracasso na nossa oração. Eu estava lendo uma estatística que a maioria dos pastores, ou a grande maioria, a estatística mostra que eles hoje oram menos de 7 minutos por dia. Estamos fracassados na oração. Mas pergunta a qualquer um desses pastores se ele ora. Aleluia! É tudo na oração, glória a Deus. Ora nada. Na força do braço. Menos de 7 minutos por dia de oração. Os grandes guerreiros estão orando aí 10, 15 minutos por dia. São os guerreiros. Quantos de nós oramos pelas madrugadas? Quantos de nós buscamos realmente a nossa vitória no Senhor? Fracassos na nossa oração, mas isso é uma sangria que nós não queremos falar. Eu vou querer, amados irmãos, que o Júnior saiba que eu oro menos do que ele? De jeito nenhum. Quando eu chego perto dele, aleluia, irmão, glória a Deus. Vamos para o altar, aleluia. Como é que está o altar lá? E a chama está acesa. E o cara está morto por dentro. Amados irmãos, fracassamos na nossa leitura bíblica. Os irmãos sabem que grande parte de nós pastores só ler a Bíblia na hora de preparar o sermão. Mas se você perguntar para ele como é a sua leitura bíblica, ele diz, oh, aleluia, já li 32 vezes. Glória a Deus. Eu já li a Bíblia pelo menos 1000 vezes. Pelo menos 1000. Leio um capítulo e fecho e vou cuidar da vida. Eu já li ela milhares de vezes, mas quantos de nós literalmente lê a Bíblia todos os dias, como alimento diário? Quantos? Fracassos na nossa vida de oração, na nossa vida de leitura bíblica, fracasso na nossa devocional diária. Quantos de nós temos o tempo com Deus todos os dias? Todos os dias. Eu aprendi que não tem jeito de ter tempo com Deus se não for de madrugada. Alguém disse que de madrugada é melhor, que a fila é menor. Que de dia tem muita gente na fila. Mas eu aprendi, é o único tempo, porque se acordar e sair de casa, for para o escritório, acabou. É de madrugada. Eu aprendi isso, oro, faço minha meditação, faço a minha devocional de madrugada, todos os dias. Todos os dias, não abro mão. Posso estar no avião, faço igual o muçulmano. O muçulmano no avião, ele já põe o tapetinho. E eu estou dentro do avião, eu estou orando, eu não quero saber. Chegou a minha hora, eu vou orar. Alguns de nós, amados irmãos, temos derrota por causa das decepções e desencanto com a obra. E alguns até mesmo com o próprio Deus. Desencantados. As lutas às vezes se agigantam de tal maneira sobre as nossas vidas, de que nos decepcionamos com Deus. Eu tenho um filho que ele teve um derrame aos 23 anos de idade. Ficou 40 dias e 42 dias internado. Foi resgatado. Foi o pior tempo da nossa vida.
Alguém me perguntou, e a sua fé como ficou? Ficou abalada? Eu até respondo assim, não ficou abalada, mas ficou abalada. Quando eu via ele só pela metade, um garoto de 23 anos, eu dizia, cadê Deus? Porque o Senhor não pode restaurá-lo agora. E um dia ele teve que fazer um exame e o médico falou que ele poderia morrer. E eu não falei isso para ele. E na hora dele fazer o exame, o médico disse para ele isso. Esses médicos daqui não têm dó. E então ele me chamou, pai, o senhor não me falou que eu poderia morrer nesse exame. Eu falei, e se você tiver que morrer, você sabe ou não sabe para onde você está indo? Ele disse, eu sei, pai. Mas vá dizer isso para o seu filho para você ver. Tempos depois, agora, meses atrás, aí ele teve um outro problema. Fez uma cirurgia que deu errado, ficou 25 dias, ficou entre a vida e a morte de novo. E eu olhei para Deus, eu falei, Deus, de novo com ele? De novo? E mais choro, mais busca, mais fé abalada, medo de novo. E ele saiu dessa luta e quando foi agora... Quarta-feira eu estava na minha casa, eu moro embaixo, ele mora em cima, e a minha nora começou a bater na porta desesperada, gritando, e ela gritava literalmente, e eu ouvi os gritos do meu netinho de 3 anos, gritando, assustado com a mãe, e eu falei, o que aconteceu? Ela falou, o Felipe está na cama. E eu subi lá e encontrei ele, tendo espasmos em cima da cama, com o rosto todo roxo, os olhos virando. Eu falei, meu Deus, perdi meu filho de novo. De novo. E eu naquela hora eu não sabia o que fazer. O que eu vou fazer? E ele roxo, esperneando em cima da cama e a mulher dele gritando. E naquela hora eu só me lembrei da minha mulher. Olha que coisa maravilhosa, ter alguém para você se lembrar. Eu disse, acorde a menina. Ela correu, entrou no quarto e gritou, liga para o 911, liga, toma uma posição, eu desesperado, e ele lá com a boca travada, roxo, sem respirar, e eu no telefone, ela correu lá, tentou abrir a boca dele, não conseguiu, pegou uma colher, abriu a boca dele com a colher, enfiou a mão, arrebentou a unha, e tirou a língua dele para fora. Quando eu voltei lá no quarto, está ela abraçada com ele, e ela dizia, respira meu filho, mamãe está aqui com você, respira, respira. E ela orava, Deus, repreende esse espírito de morte aqui agora, guarda meu filho. E ela orando, e eu no telefone com a mulher lá, e vem socorro, não vem. Aí eu pergunto, amados irmãos, quantos de nós, numa hora dessa, a fé parece que desaparece, mas quantos de nós queremos falar desta falta de fé? E ele foi para o hospital, e quando eu fui para o hospital dirigindo, eu fui chorando e dizendo, Deus, por que ele de novo? A minha vontade era dizer para Deus, por que de novo? Só me pega para Cristo, pega ele como exemplo. Por que não pega o filho do vizinho? Por que não pega o ímpio, o bandido que está assaltando, matando, pega um garoto? Homem de Deus, pai de família, homem sério, pastor também, por que o senhor escolhe ele? Às vezes, amados irmãos, nos desencantamos com o Senhor. E não são poucos pastores desencantados com o Senhor, decepcionados. Porque os seus fracassos não param de acontecer. Mas nesta manhã, ainda amanhã, eu quero dizer para você que há uma esperança, só tocar na orla do vestido do mestre. Só tocar na orla do vestido do mestre. E concluindo esta pequena reflexão com os irmãos, eu pergunto, qual é o seu fluxo de sangue? O que é que faz você sangrar? Nas suas madrugadas,
nos seus momentos de reflexão sozinho, o que é que tem feito você sangrar? O que é que te envergonha de tal maneira que você prefere se manter doente do que buscar a cura? Do que enfrentar o vexame da cura? Porque não é fácil enfrentar o vexame da cura. Eu digo para você, se a sua sangria é algo que desqualifica você do ponto de vista religioso e desqualifica você até mesmo do ponto de vista moral, não importa de que ponto de vista você está sendo desqualificado. Importa é que você não está desqualificado do ponto de vista moral e nem está desqualificado do ponto de vista de Jesus. Hoje você só precisa tocar na orla dele. Vamos ficar de pé, vamos orar, queridas. Posso orar aqui, pastor Constantino? Eu queria nessa manhã ainda, não desafiar você, mas fazer um convite a você. Eu não me vejo com toda essa autoridade. Você que entendeu as nossas sangrias, entendeu que alguma dessas coisas está fazendo você sangrar. Eu digo para você que ainda é menos danoso buscar a cura do que é menos danoso ser curado, é menos danoso buscar a cura do que a enfermidade. Porque o dano do momento da cura pode ser doloroso e até pode nos expor, mas o resultado será permanente. Mas permanecer doente, amados irmãos, vai ser uma queda que vai permanecer até que você chegue no fundo do poço. Então quero convidar você que quer nesta madrugada, nessa manhã, receber essa oração. Eu quero orar com você, pedindo a Deus que traga cura para as suas enfermidades, traga cura para a sua sangria. Se você tem essa coragem, vem aqui na frente, eu quero orar com você. Eu estou aqui porque eu tenho não só uma não, eu tenho algumas sangrias. Eu tenho algumas sangrias. Até se tem alguém que não tem sangria, que queira orar por nós, eu quero passar o microfone. Porque eu tenho sangrias. Eu tenho na minha vida pastoral. Eu não tenho do que me envergonhar do ponto de vista moral. Eu não tenho. Eu não acredito que eu tenha. Mas tenho muitas coisas que me desqualificam do ponto de vista religioso. E eu quero colocar isso diante de Deus hoje. Eu quero colocar as minhas sangrias diante do Senhor, as minhas hemorragias diante do Senhor. Eu quero estancar cada uma dessas sangrias hoje, agora. Coloque aí diante do Senhor a sua sangria. Coloque, você que conhece, você que sabe, fale da sua sangria, dos seus medos, fale das suas decepções, fale da sua falta de fé, fale da sua vida pouco comprometida com a palavra, com a oração, com o seu momento com Deus. Fale de todas essas coisas que pode desqualificá-lo do ponto de vista religioso. Mas creia que Cristo pode transformar a sua vida e a minha vida hoje, agora, em nome de Jesus. Meu Deus de misericórdia, eu quero colocar os teus filhos e filhas agora nas tuas mãos, meu Pai, agora. Meu Deus, vai de encontro às nossas sangrias, meu Pai amado. Toca em cada uma delas, meu Deus de misericórdia. Estanca a sangria, meu Pai. Estanca esta hemorragia que está nos levando à vida pessoal, a vida espiritual, a vida ministerial, a vida familiar. Está afetando, meu Deus eterno, nossos relacionamentos, pastor e ovelha. Está afetando os nossos relacionamentos com os nossos amigos e colegas de ministério. Meu Pai, estanca esta sangria agora.
Permita-nos tocar na orla do vestido de Jesus. E traz cura nesta manhã, ó Pai. Eu oro, meu Deus, eu coloco os teus filhos na tua presença. Eu coloco os teus filhos na tua presença. Em o nome de Jesus. Eu oro e te peço em nome de Jesus. Amém, Jesus. Oh, impressionante, infinito, amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Aleluia. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Glória a Deus. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, aleluia. Overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I found. Leaves the night. I couldn't. Aleluia. Glória a Deus. Vamos dar um aplauso ao Senhor, queridos. Glória a Deus. Pode se sentar, estamos indo para o final da nossa reunião. O pastor João quer fazer um convite para a gente.